Mais propriamente, então, vídeo parte 2. Não sei se eu consegui acompanhar todos os outros raciocínios, né? Mas é isso. Dando continuidade sobre o vídeo do Bakagajin, talvez assim, esse pensamento de falar de alguém, as referências de falar de alguém rapidamente, né? Eu acho que um exemplo disso interessante é na autoria, né? Quando você está lendo um psicanálise, né? Tem gente que fala assim, nossa, você não está preparado para ler psicanálise, vai sempre vai falar de outro autor, outro autor, outro autor, e até você entender o raciocínio de várias coisas, o raciocínio dali, daqui, né? O pensamento, a tese, as teses de vários filósofos e juntar numa coisa só para caminhar num sentido, né? O tanto que isso é uma potência, né? A psicanálise, ela é uma ela é muito polêmica por causa disso, né? Ela não acredita na religião, às vezes, né? O exemplo disso de o que é o... É a mesma coisa, imagina a psicanálise, né? A filosofia contestar a própria religião, né? Que é tipo, vamos supor um exemplo do cristianismo, né? O que seria um eterno retorno? Jesus está voltando. É um eterno retorno, né? Então, esse eterno retorno, ele vem em que sentido da palavra, né? É muito polêmico falar sobre isso, né? Então, se você vê aqui que a tese de cada filósofo que vai estar defrontando com a sua defesa, então é propriamente por aí. Então, acho que assim, tentando pegar um pensamento rápido, né, o Vitor Bagagin foi importante, porque às vezes ele está falando ao mesmo tempo da cultura cyberpunk, uma pessoa inserida numa cidade cosmopolita, vai para o macro, né, que é o Japão, e agora está em Macau, que é muito importante, nesse sentido dele, ele está falando também sobre essas coisas do Donald Trump com o Xi Jinping, né, que é sobre as tarifas, né, sobre as produções industriárias, né, de produtos, né, isso envolve bota, bolsa, produtos de automobilística também, né. Eu acho que isso são coisas que a gente depende de uma forma muito massiva dentro das grandes cidades, né. Acho que São Paulo, que é uma cidade cosmopolita, não, você sai de Belo Horizonte e vai para São Paulo, você está indo para o futuro de uma certa forma, né? Então você vai com uma certa bagagem, você de uma certa forma cria, desculpa uma certa forma toda hora, eu tenho que parar com essas manias, né? De sempre estar repetindo alguma coisa. É um vínculo para ir para outro assunto, né? Então, criar esse mecanismo de buscar algo novo, de estar sendo atualizado, você está lidando com questões antropofágicas, antropológicas, né? Eu acho que isso tem a somar, mas aí tende a equilibrar as diferenças políticas, genealógicas, étnicas, né? Que vai, com um certo tempo, transformando o mundo. Eu penso no seguinte, o que significa o Donald Trump criar essas tarifas em cima desses produtos, né? Que às vezes eu penso assim, que tipo de, às vezes, de política que o Xi Jinping tenta criar, né? Uma pessoa que às vezes é muito forte no comunismo, né? Eu acho que é simbolicamente uma coisa muito extensiva, que eu acho que se você vê um país que às vezes ele é imperialista, os Estados Unidos às vezes ele pode ter um viés imperialista, né? Eu acho que às vezes a gente tem que se perguntar o porquê que às vezes tem esse sentido. Que às vezes a gente pode dar um exemplo. O que significa vermelho, azul e branco? Às vezes é um pouco difícil, né? Falar de assuntos cautelosos é um grande problema. Às vezes você vai discutir sobre política, religião e esporte. Vamos supor uma partida de futebol. Uma partida de futebol, imagina, olha, 2026, né? Então vai ser Copa do Mundo nos Estados Unidos, então. Vamos pegar um exemplo, uma partida de futebol ela vai ser transmitida ao vivo, né? Vai emocionar muita gente que é amante de futebol, um monte de coisa. Se você pega uma guerra, a guerra transmitida é um pouco complicado, né? Imagina uma pessoa falar assim, nós vamos transmitir uma guerra ao vivo. Então, a guerra, ela acontece freneticamente. Quando eu acredito em muita coisa sem ver, tanto sobrenatural como física, né? Propriamente dito. Então, se você pega essas coisas polêmicas que vão acontecendo longe da câmera, acontece muita coisa, longe de onde que os olhos não vê, onde que a câmera não grava, acontece muitas coisas, né?
eu acho que a guerra ela continua de uma forma muito subliminar, assim, sabe? Às vezes o cinema ele tira proveito disso. Eu posso falar isso porque eu estudei, né? Eu entendo o que significa. A guerra está acontecendo e o cinema usa a guerra, a vida real da guerra. Isso em o que envolve aviões de caças, tanques de guerra, todo tipo de parapécia, aparato para os confrontos, né, lidarem com isso. Eu acho que às vezes no meio disso é um assunto muito polêmico, né, que os Estados Unidos é um poder bélico forte, né, mas eu acho que mundialmente eu acredito em muitas coisas. Eu acredito que além do poder bélico do mundo, a Rússia ser o maior poder bélico do mundo, é a Rússia. Segundo, é os Estados Unidos. Mas eu vejo uma coisa muito interessante também. Apesar da nação russa ser um poder bélico, eu vejo uma coisa muito espiritual também. Que às vezes a guerra é santa porque ela busca por justiça, né? Eu acho que isso não cabe agora comentar os filmes de guerra que eu vi, né? Uma coisa é o Capitão Soviético, né? O Exército Vermelho, que a própria as próprias unidades, né, tanto soldados e sargentos, eles se confrontarem, eles se matando, o exército se matando entre si por questões de sabe, muito, muito cruel, mas às vezes quando você vê o que é a idade dos países, né, e essa busca, né, a mesma coisa de entender o que a Mongólia oprimiu o Japão, né, e o budismo sendo muito famoso o budismo sendo criado na Índia, sendo conhecido na China, no Japão e na Coreia, né? Propriamente, a guerra da Coreia que sempre existiu, né? Eu acho que, propriamente, eu quero deixar uma reflexão, o que significa isso, sabe? Um ano de eleição, né, presidencial, um ano de Copa do Mundo, né? Então eu acho que, principalmente vocês que estão nas redes sociais aí, é uma pergunta que eu faço, né? Você vai para que lado? Você vai para o lado do futebol? Você vai para o lado da política? Né? Então, duas coisas bem polêmicas, né? Ou para o lado da religião, que às vezes é onde que a guerra tá, né? Então, eu vou deixar um exemplo bem claro, né? Eu acho que os chineses, além de ter criado o papel, inventaram o papel comum. Eu acho que dinheiro é papel. Hoje em dia, QR Code é o quê? Né? Então, propriamente envolve coisas que talvez... tem muita gente que... é muito difícil de fazer, muito difícil de eu rir de alguma piada, mas eu vou ser muito sincero, às vezes uma piada inteligente me faz rir, sabe? Por que às vezes, quando eu converso com os meus amigos, né, tanto no meu curso, ou qualquer outra coisa... Por que às vezes quando se fala de conspiração as pessoas acham engraçado, tem umas coisas, né? Não consegue... quando você entende o que é... Uma coisa que o Valdo Vieira também falou, uma coisa bem interessante, né? O Instituto da Conscienciologia e da Projeciologia, que vai estudar o fenômeno paranormal de uma visão científica, né? Ele saiu do espiritismo e foi para a Conscienciologia, né? De uma forma científica. É uma coisa que você vai... Como que você vai dar sentido para isso tudo, né? Que às vezes que guerra que é essa, né? É uma guerra física? É uma guerra espiritual? Eu acho que ano que vem propriamente vai ser a conjunção dessas três coisas, né? A política, a religião e o esporte. Eu vejo que talvez o mundo tá acabando, não porque as pessoas estão envelhecendo, a safra de várias identidades, tanto das 8 maravilhas do mundo, como a própria criação do planeta, do seu desenvolvimento, não porque as pessoas estão envelhecendo e estão vindo uma nova geração, né? Eu acho que se cada escritura filosófica, religiosa, talvez de tanto avanço, o QR Code ele é novo no Brasil, né? No Japão, eu acredito que é 2016, sabe? Uma coisa assim, sabe? Mas pegando de uma referência, assim. Então, eu acho que o que significa a Bíblia, o que significa o Bhagavad Gita, o Corão, ou outras escrituras que estão longe de eu saber,
Que é isso, propriamente as profecias elas estão se cumprindo, né? E eu acho que quando às vezes uma pessoa não consegue pagar as suas contas com QR Code, acho que tem um trâmite, sabe? Na pandemia, o avanço dos hackers foi uma coisa, sabe? As ressonâncias comportamentais das cidades, né? O que foi. Para muita gente não gostou, muita gente não gostou, muita gente gostou. Eu vou dar um exemplo. Por mais difícil que seja a pandemia, é uma visão nuclear, de uma família nuclear date, né? Spectre Ant-Man, né? Nuclear Frame and Family and Taylor. É isso. Eu acho que um filme de ficção científica vai ilustrar isso muito bem, a minha ideia. Acho que a gente está precisando de novo de uma nova pandemia. Não é fácil disso acontecer, sabe? Nesse sentido, eu acho que vai ser uma rotação, né? Eu acho que as profecias estarem se cumprindo, elas não vão só alavancar só os códigos que estão ali, né? As leituras desses códigos, dessas novas tecnologias, mas elas vão tentar romper, né? Eu acho que existe uma coisa que o ser humano ele criou a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo ele está questionando a inteligência artificial, né? Se você entende às vezes uma coisa que às vezes ele controla, às vezes a inteligência artificial ela não pode só vir para resolver problemas, às vezes a forma de ela resolver problema é de prever conflitos. Ela pode ser uma distração, como às vezes se você usa muito a inteligência artificial nesses amplos, não é que você vai perder a forma de adquirir conhecimento manualmente. Como que às vezes você pode pensar, vamos supor, dois veículos de inteligência artificial, dois aplicativos que são os mais polêmicos, os mais conhecidos, que é o ChatGPT, que é dos Estados Unidos, né? O ChatGPT que é dos Estados Unidos, e a DeepSeek, que é da China. Se você entende o que é dois protocolos também, que é de Sião e de Kyoto, o que isso vem a ter? Competição. É um outro tipo, é uma competição tecnológica. Então, no meio disso, você entende uma série de parâmetros que vai entender o que significa propriamente um uso excessivo de muita imagem e um universo de palavras que gera verbo, né? Eu acho que ambos têm os seus parâmetros, né? Mas como às vezes... O que significa essas duas plataformas se dialogarem, né? Eu acho que talvez o Donald Trump e o Xi Jinping, além das suas diferenças de protocolo, eles estão fazendo uma coisa que é muito bem, que é o quê? A continuação pós-pandemia. Infelizmente ou felizmente. O que isso significa? Que é continuar. Se você entende o que é a vida de um jornalista, a vida de um repórter, que às vezes ele está dentro da sua emissora, tanto de canal fechado como de canal aberto, às vezes ele não consegue, ele está tentando buscar um viés no meio de tanta informação, de tanta perdição, para manter o discurso, para manter o que é o assunto atual. Então é isso. Além de isso ser importante, da gente estar atualizando, mas isso é uma forma de entender, de ter alguma notícia no ar, né? É difícil um pouco de explicar. Se as TVs, os canais não tiverem notícia, o que vai ser transmitido? Nada. Né? Eu acho que é a mesma coisa, ou é tudo ou nada, ou é muita coisa ou nada. Mas é isso. Eu acho que eles têm uma forma de segurar. Segurar significa segurar a... Eu estou falando de um termo da auto-mise-en-scène, né? Que é sobre teoria da montagem, né? Uma forma de atuar, né? Segurar a auto-mise-en-scène, a forma de atuar. Eu acho que no meio disso não envolve só essas duas cabeças que são centrais dessas duas nações, mas num sentido de caminhar a narrativa do mundo e do discursos, né? Do que está ali no mainstream, né? Que é o famoso, e o underground, que é um grau abaixo. Eu acho que propriamente